Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com um convidado especial, que é o meu amigo e irmão evangelista, Leonardo Mendes. Que nós vamos ter um bate-papo abençoado, conhecer a sua vida, seu testemunho, chamado que ele tem para pregar a palavra de Deus, fazendo o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E agora, já fiz o convite para o irmão Leonardo Mendes poder participar comigo na live pelo Instagram. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E as lives do Maná do Céu, chamadas de testemunho, está sendo uma bênção, conhecendo várias histórias de vida, testemunhos edificantes, abençoados, que cada um tem o seu propósito, seu chamado, se é para pregar, se é para louvar, e todos nós temos o chamado que é servir a Deus e ganharmos para o reino de Deus. Que maravilha! Convidar o irmão Leonardo Mendes. Te mandei convite. Uma boa noite para a Luana Cabral. Deus te abençoe grandemente. Uma boa noite para o irmão Jonatas. Deus te abençoe grandemente. Um abraço para todos vocês que estão aí na live pelo Instagram. E vamos para cima. Mandar o convite. Boa noite, a graça e a paz. Amém, irmão Jonas. Deus te abençoe grandemente. Obrigado, igualmente, para ti. E vamos para cima. E a história do irmão Leonardo Mendes é uma bênção. Vocês têm que conhecer. Ele prega a palavra de Deus, evangelista. Prega aqui na cidade, nas congregações, nas cidades vizinhas da região. É um homem de Deus, servo do Senhor, usado para pregar a palavra de Deus. E aí vamos conhecer, né? Seu testemunho, todos nós temos. E ele vai trazer uma palavra. O maná do céu para a sua vida. Que maravilha. Luana Cabral, boa noite. Deus abençoe. Muito obrigado. Igualmente. Para ti, Luana. Vamos colocar o irmão Leonardo na live. Vamos tentar. Vamos tentar. Pois ele tem compromisso, que ele me falou, com o sogro. E é isso aí. Né? Nós vamos conseguir. Mandei o convite. Que maravilha. Bênção de Deus. Tá calor, tome a sua água. Sua água. Temos que tomar a água que o Senhor nos oferece. Que é a água da vida. Que jamais vamos ter sede. Que é a do Senhor Jesus. Essa água é a fonte da vida que temos que tomar. Estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. A Mirka Soares, Deus abençoe. A ti, Deus abençoe o Ronaldo. A todos. Mandei convite. Uma hora vai. Qualquer coisa tu pede para entrar na live. Irmão Leonardo. Amém. Deus é maravilhoso. Te mandei convite. É assim, os primeiros minutos é assim, com todos são assim. Tem que ajustar para poder a pessoa entrar na live. Vamos lá, vamos de novo. Uma hora vai. Vamos ver. Vamos convidar de novo. Vamos convidar. Para uns é algo novo. E é a 13ª live do Maná do Céu, chamados de testemunhos.
Está sendo uma benção. Desde a primeira live que fiz com a Sharon, Núria, uma amiga minha, e demais convidados, pessoas, cristãos, homens e mulheres que já passaram, né? Que honra tê-los todos participando. E você também, né? Se eu mandar um convite para você, pense, reflita e que possa aceitar, né? Ela é maná do céu, palavra, é testemunho, é chamado, história de vida. Então, Deus abençoe grandemente. Vamos de novo, vamos ver. Mandei de novo. Qualquer coisa tem que mandar. Pedir para entrar na live. Qualquer coisa pede para entrar na live. Pede. Tem um botãozinho que você pede para entrar na live. Vamos ver. Já deu tudo certo. Mandei de novo. E é assim. No ao vivo é assim. Mas tudo no tempo de Deus. Deus proverá. Deus proverá. Vamos de novo. Convidar. Vamos convidar. Pede para entrar na live. Quem sabe possa dar assim. Richard Max. Deus abençoe a sua vida. Vamos para cima. Colega de trabalho. Deus abençoe. É um irmão abençoado, irmão Leonardo. Evangelista, ele prega a palavra. Então nós vamos focar sobre isso, né? Testemunho da vida dele, chamado. É os primeiros passos dessa caminhada. Como é que ele estuda a Bíblia, se ele tem algum método de estudo. É por aí que nós vamos ter esse bate-papo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma vez. Deixa eu mandar para ele aqui. Quem sabe se isso aqui. Vamos ver. Mais uma vez. Depois eu tento fazer uma nova live, qualquer coisa. Dei de novo o convite. Mandei para o direct também. Então, vamos lá. Mais uma vez. Qualquer coisa pede para entrar. Agora vai. Não desistimos. Ô, Glória. Fala do seu irmão Leonardo Mendes. Boa noite. Paz, Olá. Dudu, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Primeiro, se tu consegue me ouvir e me escutar. Consegue me ver, consegue me ouvir. Acho que isso é o mais importante. Tô te vendo e tô te ouvindo. É isso aí, né? Não sei se é a primeira vez que você já faz uma live ou que já fez assim. Mas nós vamos ter um bate-papo abençoado por Deus e vamos conhecer a sua história, sua vida, seu testemunho. E vamos fazer uma live objetivo, como tu falou, né?
E Deus é maravilhoso que nos dando a oportunidade e é uma honra tê-lo participando comigo na live. É a 13ª live do Maná do Céu chamada de Testemunhos. E vai ser uma benção esse bate-papo. E peço para você assistir conosco, postar o vídeo, compartilhar e seja abençoado, pois nós vamos conhecer a vida do irmão Leonardo Mendes, que é um evangelista, que prega a palavra de Deus. Ele é muito usado pela palavra. Então nós vamos levar um maná no céu para a sua vida. Então a primeira pergunta que eu faço para o irmão Leonardo, para quem ainda não conhece, que o irmão possa contar um pouco do seu testemunho de vida e como era a caminhada antes do encontro com Cristo. O que tu pode falar para nós? Boa noite, Dudu. Paz do Senhor para todos que estão conosco nesta live. Primeiramente, eu quero agradecer a Ti aí pelo convite, pelo espaço a mim concedido, parabenizar a tua iniciativa de proclamar o Evangelho, a palavra de Cristo através dessas lives. Obrigado. Olha, Dudu, eu estava agora, antes de entrar ao vivo aqui contigo, estava pensando e pensando, estava agradecendo. Eu tenho inúmeros motivos para agradecer a Cristo por tudo que Ele tem feito na minha vida. Esse ano eu completo 36 anos e, por incrível que pareça, eu estou nesta caminhada, trilhando esse propósito desde os 11 anos de idade. Então, já estão alguns anos servindo a Deus, tendo algumas experiências, vivenciando coisas sobrenaturais, momentos extraordinários, assim como conhecendo várias pessoas, ministros, pastores, que até o dia de hoje têm servido de bênção para a minha vida, né? Eu digo que a gente não chegou até onde chegou sozinho. Pessoas contribuíram, vidas contribuíram para que a gente pudesse hoje, depois de esses anos servindo a Deus, estar firme na presença de Deus. Não somos perfeitos de forma alguma, né? Até a gente conseguir entender o propósito real que Deus tinha conosco, alguns tropeços, algumas falhas, alguns erros, algumas coisas que a gente, na nossa imaturidade, na nossa infantilidade, muitas das vezes acabou cometendo, mas hoje eu posso olhar, como eu digo, pelo retrovisor da vida e ver quanta coisa enfrentei, quanta coisa passei, quanta coisa suportei, quanto desafios se proporcionaram diante de mim para me fazer desistir, mas a gente conseguiu com fé, com garra, com disposição e, acima de tudo, com tremor a Deus, poder estar hoje aqui conversando contigo. Amém. Que maravilha. É muito lindo que Deus já te usa desde os 11 anos de idade, pelo que tu contou. Isso é maravilhoso a gente começar desde a adolescência a buscar Deus, né? Uns já conhecem os caminhos de Deus mais cedo, outros já conhecem o caminho durante a fase adulta, e outras pessoas já na fase mais da velhice. Mas quando realmente nós temos o verdadeiro encontro com Deus, eu sei que quando a gente quiser buscar Deus e encontrar ao Senhor, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, a nossa vida através de Deus é mudada, mudança de mentalidade e também no nosso coração, de dentro para fora. E também da nossa família também é alcançada, pois através do testemunho, através de nós e o Espírito Santo que está em nossa vida, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Porque um dia nós éramos uma velha criatura, uma pessoa individualista, uma pessoa mais para si, uma pessoa mais materialista, uma pessoa que só pensa em eu e eu e eu e não pensa nos outros, né? Muitas vezes é aquele coração de pedra que sempre tem a razão, mas quando Deus quer entrar em nossa vida, porque Ele está batendo a porta do nosso coração, que quando Ele bater a porta, né? Lá em Apocalipse capítulo 3, né? E que diz que Jesus bate a porta do nosso coração, né? Que quando Ele entrar, Ele vai fazer morada. Então, desde os 11 anos, o irmão Leonardo buscando a Deus, servindo ao Senhor, e ele descobriu um chamado na caminhada. Então, o chamado dele é da palavra. E eu queria saber, em
Que momento você descobriu que havia um chamado de Deus sobre a sua vida? Quando tu descobriu isso? Dudu, a primeira igreja que eu vim a frequentar e a entrar, para aqueles que não sabem, eu sou da Vila Sila, aqui de perto do Colégio Vitério Gazapina, ali perto da ABB aqui. Então eu nasci e cresci ali, né? E ali na Vila Sila, na Demétrio Ribeiro ali, na rua da casa da minha avó, ali onde a gente morava na infância, ali abriu uma congregação da igreja Chama Primitiva Pentecostal, igreja Amém. do pastor Darcy Miguel. E naquela época, há mais de 20 anos atrás, o dirigente dessa congregação era o pastor Fernando Pires. Amém. E eu comecei a trabalhar com ele na época que ele tinha um lava-jato ali na esquina da Hector Acosta ali, a Demetrio Ribeiro. E foi através da vida dele, né, do convite dele, que ele era o dirigente, que eu comecei a frequentar essa igreja. Muito tímido, muito envergonhado, mas comecei a frequentar e ali eu entendi, não apenas entendi, mas ali algo me atraiu, ali algo me segurou e dali em diante eu nunca mais abandonei a Cristo. E eu comecei tocando pandeiro. Eu me lembro que a gente ia para os cultos e já tinha um pandeirinho ali, o irmão, o tempo do irmão, o Vilagrã, outros irmãos ali, tinha as irmãs, a Regina, a Silvia, e agora não me lembro o nome da outra, não esqueci, mas era nessa congregação ali da Vila Sila ali, aí tinha as irmãs do Fernando Pires, a Débora, a Janaína, e ali eu comecei meus primeiros passos, tocando pandeiro na congregação, né? Dali em diante, as coisas foram fluindo, acontecendo, eu fui tirando aquela timidez, né? E vários servos de Deus que hoje até mesmo nem estão mais entre nós, um deles é o cantor Adriel Rojas, e o Adriel sempre dizia para mim, ele me chamava de Chico, dizia: Chico, Deus tem algo muito maior para ti do que simplesmente esse pandeiro aí. Eu vejo em ti um dom na pregação. E realmente isso aconteceu, isso realmente veio acontecer, os anos passou, e Deus foi nos dando graça, tirando a timidez, a vergonha, e foi nos presenteando. Eu digo que é um presente, né? Poder ter a graça e a bondade de Deus e ser um ministro da palavra é um presente de Deus. E dali em diante as coisas aconteceram. A minha primeira oportunidade para pregar uma palavra foi lá no Empalme, lá perto da La Pedreira, em Ribeira, na casa da Enan Nelba. Eu lembro como se fosse hoje. Isso eu tinha 12 para 13 anos. Eu fui de ônibus, eu e a irmã Lili Lanes. Nós fomos de ônibus e o culto acontecia no pátio da irmã, debaixo de uma árvore. Lotava, lotava, lotava. E eu cheguei lá tremendo que nem uma vara verde. E lembro como se fosse hoje a mensagem. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados. Lembro como se fosse hoje. E dali em diante as coisas, Deus foi nos agraciando, nos presenteando, e as coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos onde estamos graças à bondade e à misericórdia de Deus. Não há outra palavra senão a misericórdia de Deus me abraçou e me deu esse dom que é algo extraordinário. Que maravilha que tu contou que no início a gente entra numa congregação, a gente vai meio tímido, a gente vê o ambiente, até gosta, e aí a gente vai vendo ali o que nós podemos fazer na obra de Deus. Para ti, tu viu um pandeiro, tu viu um instrumento, tu viu algo, alguma coisa que possa ser útil, que possa agradar a Deus. Aí tu começou, né? Pandeiro, ali, adorar, a participar, a congregar na igreja da Chama Primitiva, que antigamente era o dirigente, o apóstolo Fernando Pires. Aí começou a ter as oportunidades, que maravilha. E através de um irmão que já faleceu, né, que ele viu através de Deus, né, não somente para tocar um instrumento, um pandeiro, mas além disso, de ser um ministro da palavra, que possa pregar o evangelho de Cristo, né? E isso é muito bom quando alguém chega a nós, nos incentiva, né? Incentiva a fazer a obra de Deus. E que a gente tem um chamado, né? Como todos nós temos um chamado, né?
Quando a gente entra na igreja, a gente vai se descobrindo através de alguém, nos dá as oportunidades de pregar. E imagina, com 11, 12 anos, com 12 anos, tu foi lá em Ribeira, lá na Pedreira, né? Bem novo. E tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, né? E nós todos temos a oportunidade todos os dias de pregar a palavra. Mas de levar uma palavra, de levar um ensinamento, possa ir num lugar que a gente não conheça, a gente fica meio assim, nervoso e com medo. Mas quando a gente entrega para Deus, entrega para o Senhor, consagra a Deus, deixa que o Senhor nos use. Eis-me aqui na tua presença, Senhor. E no início a gente fica assim, porque cada vez que vai pregar, a gente vai amadurecendo, vai entendendo como é que é. E aí, através da adolescência, a gente vai, né, crescendo na vida, amadurecendo. E aí Deus vai nos moldando e a gente vai tendo esse controle, esse domínio próprio de pregar. E com certeza, imagino, lá quando tu tava, né? Porque a primeira pregação impacta na nossa vida, né? Mateus capítulo 11, versículo 28, que tu disse, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma linda palavra, é uma palavra abençoada, né? Porque vinde a mim todos os que estão cansados, estão fadigados, estão esgotados, né? E Jesus pode renovar a nossa vida e tirar essa canseira espiritual, essa canseira física que nós temos, né? Quando ele entrar em nossa vida, né? Para fazer morada. Então, desde a primeira pregação e depois, com certeza, tu teve outras oportunidades de pregar e de da congregação e outras igrejas e com certeza Deus tem te usado, né? Imagina, tu sempre vai ter uma vez na semana um culto que alguém te convida para pregar. E estamos aqui, eis-me aqui, Senhor. Pode ser que lá no início a gente ia de ônibus, ia a pé, ia de bike. Aí Deus vai nos abençoando, nos honrando, dá uma moto, dá um carro, dá um veículo. Então nós temos que ser gratos a Deus, né? E com certeza, lá no início, onde Deus nos colocou, né? E colocando para o dia de hoje, o irmão Leonardo com 35 para fazer 36 anos, o que Deus tem feito. Então Deus é fiel para a nossa vida, né? Deus é maravilhoso. E queria falar a respeito sobre a Bíblia, né? Como você recomenda que uma pessoa comece a estudar a palavra de Deus? Qual seria a recomendação para aqueles que estão iniciando a meditar a palavra, não sabem como ler, elas pegam a Bíblia, vão abrir qualquer texto? Como é que poderia para ti, a tua vivência, quando tu vai pregar, antes de pregar, eu tenho que ler um texto, com certeza pede uma direção a Deus. Como seria isso? Como tu faz no teu dia a dia e poderia compartilhar para a gente? Para estudar a Bíblia, para meditar? Como tu poderia explicar? Dudu, só voltando um pouquinho atrás no assunto que a gente estava abordando, Sim, uma das coisas que eu carrego comigo também é gratidão, né? gratidão. Todos nós temos um início. Hoje tu está iniciando esse projeto, esse trabalho da live, e o início nunca será fácil. O Aham. início é desafiador. No início vem as críticas, vem as desconfiança. No início, até a gente provar através de muito esforço, trabalho, não com palavras. Eu Sim, sempre com procurei ações. provar o que Deus realmente tinha na minha vida, não com palavras, mas com um trabalho, com resultados. E graças a Deus, né, isso aconteceu. E uma das coisas que eu carrego comigo é gratidão. 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 Tem pessoas que hoje já não convivem comigo. Tem pessoas que hoje eu já tenho uma certa distância, pessoas que se foram, pessoas que hoje moram em outro estado, outra cidade, pessoas que hoje, infelizmente, a gente não congrega junto, mas eu estou sempre lembrando dessas pessoas que através da vida delas, através do exemplo, através do incentivo, e uma das coisas que hoje eu estou sempre dizendo para essa nova geração, eu estou sempre procurando incentivar, para Amém. nos fazer desistir, tem muita gente. São poucos que chegam até nós e nos incentivam, com aquela palavra, vai dar, insiste, vai, corre, busca. Então, eu tive isso na minha vida. Pessoas que me ajudaram, me incentivaram a continuar. E hoje eu chego com 36 anos quase, firme na presença de Deus, graças a essas pessoas. E voltando ao assunto aí, Amém. de como
eu faço para vir ministrar, uma das coisas que eu sempre tive comigo que a leitura é essencial. Não Amém. existe como você vir falar de um assunto sem antes conhecimento desse assunto. Não existe, né? São duas coisas que a gente tem que ter: é a graça e a Hum, sabedoria. A Bíblia verdade. diz que os dois trabalhando junto, tu te torna uma potência nas mãos de Deus. Amém. E tem muitas pessoas que elas tomam decisões e escolhas, muitas vezes na escolha somente do conhecimento. E o conhecimento é bom, mas se não tiver a graça, não adianta. E outros, muitas vezes, ficam só na graça, sem conhecimento. Então, torna-se uma coisa meia sem graça. Então, quando tu tem a sabedoria e a graça junto, tu te torna uma potência nas mãos de Deus. Então, eu sempre tive comigo isso. Sempre procurei ler, sempre procurei ouvir outros pregadores. Não que eu não vou ser hipócrita e dizer que lá atrás, no começo do meu ministério, no começo, quando eu comecei, eu não tenha imitado alguns deles. Todos nós, não existe um pregador que não tenha imitado o outro pregador. Não existe. Todos nós, muitas vezes, usamos como exemplo aqueles que já estão há um longo tempo na caminhada. Mas vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai te dar uma identidade. Deus vai te dar uma forma, uma maneira de tu pregar. E isso tem acontecido na minha vida hoje, Que graças bom. a Deus. Glória a É, Deus. são inúmeras as igrejas que hoje nos convidam, são inúmeros lugares que nós temos ido, lugares que lá atrás eu jamais poderia imaginar que eu conseguiria chegar. Igrejas que muitas vezes me convidam e eu, ao chegar nelas, eu fico impressionado. Igrejas grandiosas, igrejas com um número grande de membros, igrejas, quando eu olho para trás, pastores, teólogos, pessoas formadas ali sentado para nos ouvir. Então, isso é Deus que faz na nossa vida. Não, Amém. eu digo assim, nada que tenha acontecido na minha vida é mérito meu. Não. Tudo que tem acontecido na minha vida é Deus sendo bom comigo. Tudo. Então hoje eu louvo a Deus porque são inúmeras igrejas aqui, difíceis são as igrejas aqui em Santana do Livramento que eu já não tenha participado. E eu me lembro muito bem que em um certo momento, há 2, 3 anos atrás, eu preguei num ministério muito grande aqui dentro da fronteira, e um certo amigo pegou e me perguntou: como é que tu conseguiu pregar nessa igreja, se essa igreja não abre oportunidade para ninguém? E eu digo: Tião, eu não sei nem te explicar. Eu só sei que eu pedi a Deus que um dia esta igreja me desse uma oportunidade. Amém. E essa igreja abriu as portas, Glória a né? Deus. Tive a oportunidade de pregar, tive a oportunidade de ali chegar, e hoje tenho o respeito, a admiração, o carinho desses pastores. E tanta coisa acontece na minha vida, hoje eu fico refletindo e vendo e muitas das vezes agradecendo a Deus, porque lá atrás aconteceu alguns fatos, algumas situações, né? Da desconfiança, como eu te disse no começo, né? De alguém Não dizer é assim: fácil. esse rapaz aí nunca vai pregar na minha igreja. E hoje, quando eu vejo essas mesmas pessoas que outra hora lá atrás, sem nos conhecer, sem verdadeiramente saber daquilo que Deus tinha nas nossas vidas, hoje nos convidam, nos recebe, nos trata tão bem e as portas permanecem abertas. Tanto aqui como fora, né? Hoje eu tenho a alegria e a humildade de dizer que hoje dificilmente aqui na região, aqui na volta, não existe uma igreja que eu não tenha pregado ainda, né? Então isso não é mérito meu, não é mérito meu. Isso é a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E uma Amém. das coisas que eu sempre cultivei e cultivo até o dia de hoje, que é a humildade. Não existe crescimento se não houver humildade. A humildade é tudo. A humildade é tudo. Eu tenho que reconhecer que tem algo na tua vida que Deus faz só através da tua vida. Na minha vida não irá fazer. Mas isso não pode vir me incomodar e me chatear em achar que o que tu faz, por eu não fazer, isso nos torna adversário, inimigo. Pelo contrário, isso nos torna ainda mais forte, né? Então, uma das coisas que eu sempre carreguei comigo é a humildade. Humildade. Saber que eu não sou nada e Deus
Ele é tudo na nossa vida. Amém. Que maravilha. Que Deus abriu as portas para a vida do irmão Leonardo, né? Que nisso a gente fica pensando, né? Eu tenho pouco conhecimento, mas eu vou estudar, eu vou fazer minha parte, e como tu disse, a leitura tem que ser prioridade na nossa vida, né? Tanto conhecimento é a graça de Deus, que as duas têm que andar em conjunto. Eu posso ler um livro, ver a letra e tá, eu só tenho conhecimento teórico. Mas a vivência e a prática, o dia a dia, o cotidiano, a busca. Porque quando a gente lê um livro do mundo, a gente lê, se gosta, inspira, adquire um conhecimento. Mas quando lê uma Bíblia, essa palavra aqui, que é o maná do céu, que gostamos muito, a gente tem que conversar com a Bíblia, né? Conversar, aprender, querer buscar. E como tu tenta chamar de palavra de Deus, ministro da palavra, evangelista. Que no início, será que eu vou pregar nessa igreja? Será que eu vou pregar nesse lugar? Vamos deixar nas mãos de Deus. Se Deus permitir, Deus vai atender e vai honrar a nossa vida. Que, esse nunca vai pregar. Se Deus escolheu, Deus determinou, Deus vai cumprir, e dependendo do lugar aonde a gente pisar. Se a gente pisar a planta no nosso pé, a gente vai ser abençoado e bem-sucedido, né? Para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem. E que maravilha que o irmão Leonardo está aí, ó, com agendas, pregando, ministrando, não por méritos próprios, o meu mérito ou o mérito de alguém, porque é Deus cumprindo as suas promessas na nossa vida. E através de trabalho, através de esforço e dedicação. Porque no início da caminhada não é fácil, né? Para ninguém, né? Porque no início a gente vai fazer algo, vai tentar, e alguém sempre vai nos querer nos derrubar. Porque na realidade não era para derrubar, era para ajudar, era para erguer, mas muitos não são assim. Muitos só veem ali, ele quer aparecer. Não, eu acho que todo mundo poderia se ajudar, querer, mas não. Alguns ajudam, outros não, mas o mais importante é a gente manter um alvo que é Cristo. Fazer a nossa parte e com pessoas que venham nos incentivar, né? Os verdadeiros amigos, que podem ser os dedos das mãos, são poucos, mas são leais, são verdadeiros. Irmãos que estão nos ajudando aí, estão nos orando, estão meditando, estão nos erguendo a mão, porque são poucos realmente que nos ajudam. Mas Deus honra, abençoa a nossa vida e nos coloca entre grandes príncipes nessa terra, né? Para pregar em igrejas pequenas, igrejas grandes, e quando a gente perceber, que bênção, que privilégio que nós temos de servir a Deus, independente da igreja ou congregação. O Senhor nos usando, nos levando através da palavra do Senhor. O mais importante, né? A gente fazer o ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo Dudu, 16, versículo 15. Pode falar. uma das coisas que eu sempre carreguei comigo é a certeza de acreditar em mim. Eu sempre acreditei que Deus não havia me escolhido por acaso. Eu sempre carreguei isso comigo. E olha que eu passei por situações difíceis, né? Até eu casar, construir uma família, hoje eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Josiane, pela Amém. vida do João Gabriel, nosso filho, né? Mas até eu casar, eu vivi de favor. O que é viver de favor? Um dia eu estava na casa de um, outro dia eu estava na casa do outro, outra hora eu estava morando nos fundos da igreja. Então, viver de favor é uma experiência que nos molda, que nos aperfeiçoa, porque muitas das vezes eu ouvi tanta coisa desmotivadora, tanta palavra que machucava, feria, doía, de pessoas que lá no fundo elas sabiam daquilo que Deus tinha para a minha vida, mas muitas das vezes tentaram ofuscar, tentaram me fazer vir a desistir daquilo que eu estava sonhando lá atrás. E tudo que eu sonhava lá atrás, hoje eu vivencio na minha vida, que era poder ter um ministério, poder ter uma família, um lar, ter uma esposa, ter um filho. Então, eu sempre acreditei, eu nunca deixei que essas palavras me vencessem por dentro. Embora muitas das vezes eu ouvia aquilo e poderia não chorar por fora, mas por dentro muitas vezes chorei, né? Muitas das vezes deitei a cabeça sozinho. Para aqueles que não sabem, até eu casar, eu morei nos fundos da Taliba Gomes ali, da subsede dos Gideões da Fé ali. Até eu casar, construir uma família ao lado da Josiane, ali foi a minha morada. Então, muitas das vezes eu deitei a minha cabeça lá no fundo, nos apartamentos que tem no fundo, e chorei muitíssimo. Muitas das vezes deitava com fome, muitas das vezes deitava
com um sentimento, muitas das vezes, de tristeza dentro de mim, mas graças a Deus, eu me lembro muito bem, agora que falando Só sobre falar. esse momento, eu me lembro muito bem que tinha o irmão Luiz e a irmã Gisele. Muitas vezes o culto terminava e o pessoal ia embora e eu fechava a igreja e me deitava lá atrás e dizia para mim, vou dormir, né? Não tenho o que comer, não tenho o que fazer. E muitas das vezes o Luiz e a Gisele voltavam e diziam, vamos lá para casa que Amém. a Gisele está cozinhando e nós vamos jantar juntos lá. Então, foi coisas, parece algo simples, parece algo sem significância, sem importância, Só mas falar. para mim isso foi importantíssimo naqueles momentos que eu estava ali sozinho, muitas das vezes, com um pensamento em desistir, aí vinha Deus, sempre usava alguém para Deus está me provendo. abençoar, e ao me abençoar, era como Deus dizendo, viu, não desiste porque eu tenho coisas grandes para a tua vida. Então hoje, eu olho para trás, como eu digo para alguns amigos, a gente tem que olhar o retrovisor da vida e ver quanta coisa a gente já vivenciou, passou, enfrentou, para que a gente hoje, no momento que a gente vive, no momento totalmente diferente de lá do início, a gente possa ser humilde e ter os pés no chão e saber que nada é mérito nosso, tudo foi a bondade, a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém. E que maravilha, porque no início não é fácil. A gente meio que diz, Deus nos usa, Deus nos honrou. Mas todo esse processo que tu passou, né? Porque tem os bastidores da vida. E são poucos que realmente sabem da situação que antigamente a gente vivia. Mas Deus sempre estava abençoando e provendo alguém para abençoar. Como tu disse, um casal. E sempre ele estava me convidando. Tô morando ali nos fundos da Taliba Gomes, tendo um cantinho para morar. Mas claro que não seria para sempre. Seria uma morada temporária. Seria um momento. Que quando realmente se estruturasse bem com a Josiane, pudesse casar, pudesse ter uma condição melhor, porque Deus iria prover tudo. Se Deus ainda tendo promessa na sua vida, com certeza Deus está cumprindo e cumpriu. Mas antes de chegar, claro que passou por muita coisa, né? Vendo pessoas com palavras positivas, vendo pessoas com palavras negativas, né? E a gente pensando assim, né? Podendo erguer a mão ajudar, pois o mundo é assim, né? Tem o joio, tem o trigo, né? Tem pessoas que pensam só em si e não pensam em outros, nos outros. Mas não, nós temos que sempre estar ajudando. Podendo ajudar, a gente vai ajudar, né? E que bom que Deus colocou um casal para te abençoar. Imagina, depois do culto, com fome, querendo jantar. E ali, ele sempre ali convidando. Que bom. Porque, como tu disse, nós temos que lembrar dessas pessoas que nos ajudou no passado. Lembrar, reconhecer, agradecer quando a gente reencontrar com essa pessoa, né? E honrar a pessoa, né? Agradecer por sempre estar ajudando, né? Erguendo a mão, sendo um bom samaritano, né? E isso é uma maravilha. Claro, no início não é fácil, são dias de luta, de choro, de lágrima, que a gente não quer falar para ninguém, mas falar para Deus. Mas eu sei que no momento certo Deus vai abençoando, Deus vai provendo. Não vai deixar faltar o pão na mesa. Não vai deixar faltar. Que Deus vai usar alguém para abençoar. E como acontecia para ti. Né? No início era só favores, mas sempre Deus está aí mandando maná, mandando alguém. Sempre. E aí Deus, com certeza, tu morou ali, depois deve ter, com certeza saiu de lá. Deus tu casou com a Josiane, abençoando uma casa, um local, e tendo uma família abençoada. Então, não é fácil viver o processo de Deus, o deserto. Mas não é para sempre o deserto, eu digo para você. Você não vai viver 40 anos no deserto e morrer ali, né? A gente era um dia no Egito, tá no deserto. E com certeza, se nós perseverarmos, nós vamos chegar nessa terra prometida. Mas vamos passar, nós vamos sofrer, mas não sozinhos, né? Porque o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Então Deus está abençoando a vida do irmão Leonardo e honrou grandemente, né? Mas todos esses bastidores são realmente poucas pessoas que sabem. Como os meus bastidores, os teus bastidores. Mas o mais importante é nós vencendo em Cristo e não desistindo por qualquer coisa. Porque vem pessoas querendo nos desanimar e abalar nossa fé. Então que a gente ignore, ouça, não absolva, siga a nossa vida, confie em Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. E honrando a sua vida, honrando o seu casamento e dando uma família abençoada. E um lar onde tu vive hoje, em dia, e Deus tem provido tudo.
né? Então, nós temos que usar essa palavra gratidão. Gratidão por Deus, gratidão pela vida, gratidão pelas pessoas que estiveram ajudando nesse tempo que tu passou. Esse tempo morando na Talima Gomes, nesse tempo difícil, mas Deus supriu as suas necessidades e te colocou numa vida melhor, digna, né? E bem-sucedida na presença de Deus. Então, logo já vou deixar dar uma palavra. Só mais uma pergunta. Vai chegar a hora das 10 ali. Tô controlando. Então, a última pergunta para antes de tu trazer uma palavra, irmão Leonardo. Para quem sente um chamado para evangelizar, mas não sabe por onde começar, qual conselho prático você daria hoje? Todo mundo que tem um chamado, quer evangelizar, quer pregar, quer louvar, e não sabe como começar, qual seria o conselho que tu pode nos dar para nós nesse momento? Qual é o conselho para quem tem uma chamada por Deus? Como iniciar? O conselho, Dudu, é iniciar. Inicie. Independente se essa pessoa ainda não sabe para que foi chamado, mas inicie. O segredo de tudo é dar o primeiro passo. Muitas pessoas, por não iniciar, por não dar esse primeiro passo, muitas vezes acabam vindo a desistir, né? Porque é no meio do percurso, é com as experiências que a gente vai alcançando com Deus que tu vai descobrindo o porquê e o para que Deus te chamou. Como eu disse, eu comecei lá atrás tocando um pandeiro, com muita timidez, com muita vergonha. Jamais imaginei que eu teria coragem para falar ao público. Jamais imaginei que eu teria capacidade, muitas das vezes, para palestrar, para ministrar, para pregar para outras pessoas. Jamais. Se lá atrás eu não tivesse iniciado, provavelmente nada do que nós temos vivido e tu tem visto, nós tínhamos alcançado. Então, o segredo é dar o primeiro passo, é iniciar. Como eu disse, no início vai ter as dúvidas, vai ter aqueles momentos de incerteza. No início, muitas vezes, vai ter aquelas pessoas que, infelizmente, são frustradas na vida e, por ser frustradas na vida, vão querer frustrar a ti também, a mim. Mas se a gente vencer o início, tu vence todas as outras etapas que a vida ministerial, que a vida pessoal vai te proporcionar a enfrentar. O segredo é não desistir do início. E foi isso que eu fiz. Eu não desisti, eu comecei lá com o pandeirinho, depois fui me soltando. Durante muito tempo eu louvei. Eu me lembro que eu era a cópia do irmão Vandinho. Todos os louvores do Vandinho eu cantava. Até agora, esses dias atrás, aqui na casa da minha sogra, a gente encontrou um CD do Vandinho e botei para escutar. E aí me veio um filme dos louvores do Vandinho. Então, lá atrás eu comecei no pandeiro, depois foi me soltando nos louvores, até que chegou o momento que surgiu a oportunidade de vir pregar. Glória. Minha primeira pregação provavelmente foi aquela pregação limitada, aquela pregação repetitiva, repetindo as palavras, muitas vezes gaguejando, muitas das vezes sem conseguir expor as palavras certas, mas eu comecei. Depois do tempo que a gente foi aperfeiçoando, foi se dedicando, foi conhecendo as profundidades de Deus e assim por diante, né? Fui aprendendo a não só ler, mas a entender o que a Bíblia nos ensina, e através da oração, uma das coisas que eu aprendi muito com o apóstolo Fernando Pires, né, foi jejum. Hoje, te digo com toda a sinceridade, hoje a gente não faz aquilo que a gente fazia lá atrás, até pela correria, pelo trabalho, por algumas circunstâncias, né, o tempo se torna curto. Mas lá atrás eu me lembro muito bem do jejum de 3, 4 dias, 6 dias, uma volta fiquemos no monte, dentro do carro dele, 3 dias, depois fomos lá para Santa Catarina, ficamos numa casa de praia, juntamente com o irmão Marcelo Lani e outros irmãos, 6 dias jejuando, depois de uma chácara aqui perto do quilômetro 5, então eu aprendi, e através dessas experiências sobrenaturais,
Deus foi me aperfeiçoando, Deus foi me ensinando e eu fui desenvolvendo aquilo que Deus tinha para mim. Hoje não é soberba, mas hoje, graças a Deus, o texto, o tema que foram nos dados para abordar, para ministrar, a gente tem essa experiência de poder falar profundamente, porque a gente desenvolveu, mas eu desenvolvi porque lá atrás eu não desisti. Lá atrás eu dei o primeiro passo. Lá atrás Amém. eu fui, muitas das vezes tropeçando, gaguejando, muitas das vezes talvez até mesmo comendo palavras, errando o português, mas eu comecei. Isso é E esse é o segredo começar. para quem nos ouve nessa noite. Comece, inicie. Ah, eu tenho vontade de pregar. Inicie, pregue para a tua família, pregue Culto para de ti jovens. mesmo, ensaie, se prepare. Eu muitas das vezes preguei para mim. Eu sabia que eu tinha uma oportunidade para pregar e muitas vezes pregava para mim, como se estivesse Será pregando para para mim? grandes Se olhar multidões. no espelho, E olhar para mim, é o início, pregar é o para as início, paredes. é o início, é o início. Comece, inicie, que depois quem nos aperfeiçoa é o próprio Deus. Depois Deus vai nos aperfeiçoando, nos moldando, nos ajustando e nós vamos melhorando. E ao melhorar, a honra e a glória sempre será para Deus. Glória a Deus, né? Então, o importante é iniciar. Comece do jeito que nós estamos. Ah, eu não sei me expressar bem, não tenho português, um vocabulário, ou tenho conhecimento limitado. Comece, inicie. Porque, é 5 minutos pregando, é 5 minutos, é 10 minutos, é 10 minutos, depois é 15, é 20, é meia hora, é 40, 50, uma E hora. esse é o grande segredo, Dudu. Esse é o grande segredo, né? Se Deus te deu 5 minutos, pregue 5 minutos. Se Deus te deu 10 minutos, pregue 10 minutos. O problema é que a nossa geração, e nós vivemos uma era da geração que quer aparentar aquilo que não estão pronto para ser. E esse é o grande perigo, né? Pregue 5 minutos, mas pregou 5 minutos, mas pregou 5 minutos dentro daquilo que Deus queria que Dentro fosse daquilo que é, pregado. verdade? Pronto. Esse é o segredo, né? Não adianta a gente querer fazer aquilo que nós não estamos prontos para vir a fazer. Então, o segredo é esse: começar lentamente. Não apure. Uma das coisas que eu sempre tive comigo, em não querer apurar o tempo de Deus. Né? Amém. As coisas foram acontecendo na minha vida naturalmente, eu fui crescendo espiritualmente, ministerialmente, depois chegou a fase de casar, de construir uma família, depois chegou a fase de ser pai, e hoje nós temos aí, caminhando para os 36 Glória a anos de Deus. idade, olho para trás e vejo que valeu a pena tudo isso. Como eu disse, domingo retrasado, tive a oportunidade de pregar ali na igreja do pastor Darcy Miguel, ele nos fez o convite, nós fomos ali, preguemos, e me passou um filme, porque preguei na igreja onde nasci, né? 20 anos atrás eu entrava naquela igreja, a qual eu não conhecia ninguém, com muita timidez, com muita vergonha, sem saber o que eu seria diante de Deus. E depois, 20 anos depois, estou ali como um ministro, como um pregador, como um servo de Deus, abençoando outras vidas. Então, se eu tivesse desistido lá atrás, nada disso que hoje eu venho colhendo, eu teria colhido. Então, o segredo é não desistir. Amém. O segredo é não desistir. Viu, Lucas Nazário? O segredo é não desistir. Tá lá em Santa Catarina. Ele toca a bandeira. Quando tu falou Grande dele, Lucas, nosso amigo Lucas. o segredo é não desistir, Lucas Nazário, viu? Começa no pandeiro. Depois do pandeiro, eu sei que ele louva a Deus lá com o grupo de louvor. E depois, por que não pregar a palavra? Então, o segredo é não desistir e sim iniciar para que Deus venha nos usar. É 5 minutos? É 5 minutos. É 10? É 10? É 20? É Várias 30? experiências, né, Vai Dudu? desenvolvendo esse ministério, que pode ser na pregação, como nós, pode ser no louvor, pode ser na escolinha das crianças, pode ser ali na mídia social, no som, porque tem coisas que eu não sei, mas muitos sabem. Então, independente do ministério, se Deus te deu ferramentas para fazer a obra, faça. O importante é iniciar. Ah, eu sei cozinhar, cozinha. Ah, eu sei varrer. Porque não é só pregar o microfone, eu digo, tem várias funções dentro da congregação na igreja. E com certeza pode ser a pregação ali na portaria,
limpando algum banco, uma cadeira, ali no som, ali na rádio, se tiver, nos banheiros, na cozinha, alguma coisa nós temos que fazer para Deus. E nós podemos encontrar isso e fazer com êxito, fazer o melhor Dudu, para Deus venha nos honrar. e quando Amém. a gente não desiste, a gente alcança algo sobrenatural. Quando a gente não desiste, a gente alcança aquilo que diante dos nossos olhos é invisível, mas através da perseverança se torna visível. Eu tive a experiência de pregar em São Paulo, tive a experiência de pregar na sede de Camboriú, ainda quando o pastor Cisino Bernardino era vivo. Preguei em toda aquela região ali, Santa Catarina, ali, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, né? Através da minha perseverança, Deus foi abrindo caminhos, foi proporcionando pessoas, aliança, pessoas que me levaram a alcançar isso, né? Tive lá em Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, São José dos Pinhais, né? Lugares que eu jamais pensei em estar. Jamais. Muitas vezes eu estava naqueles lugares dizendo, só Deus faz isso. E hoje eu estou mais limitado, né? Hoje já não saio tanto para longe pela questão do trabalho, pela questão da responsabilidade com a família, com a esposa, com o filho, mas ainda hoje eu dizia para a Josiane, graças a Deus, aonde a gente chega, a gente tem porta aberta, né? Amém. Todos os anos a gente tira uns dias para lazer, para descanso ali pelo litoral. Chego ali no litoral, ali, quando eu chego ali, tenho agenda desde o dia que eu chego até o último dia que eu vou embora, né? Pela questão Amém. dessa iniciativa e dessa perseverança que eu tive lá atrás, de não ter desistido. Se eu tivesse desistido lá atrás e tivesse ouvido os frustrados da vida, eu não tinha chegado e alcançado onde eu alcancei. Parece que talvez alguém nos ouvindo diga, mas o que ele alcançou? Eu sei que eu alcancei muita coisa. Eu sei que eu alcancei muita coisa. Eu sei que eu posso me ver e me sentir como um vencedor. Venci, porque fui para a igreja um menino desconhecido, sem pai, sem mãe, morei de favor, passei tudo que tu possa imaginar, que falta tempo para contar, mas hoje olho e vejo, valeu a pena. Tudo isso valeu a pena. E eu sei que a gente está plantando. Vai chegar um tempo que a gente vai colher coisas maiores ainda, porque através da nossa perseverança. Porque enquanto nós estiver vivo, enquanto nós estiver nessa matéria-prima aqui, nessa carne aqui, todo momento vai haver circunstância para nos desistir. Não pensa você que as lutas do passado pararam, mas ao mesmo tempo que pararam aquelas dificuldades do passado, surgiram outras. Todo momento vai ter um urso e um leão para nós vir derrubar. Né? Mas se a gente tiver a mesma visão que Davi teve, que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, a gente só tem a alcançar. Né, Lucas? Mesmo sem força, a gente muitas das vezes segue adorando. Ele quer que a gente louve. Outro momento, Lucas. Outro momento. A gente vai louvar a Deus. Eles estão lá para a Vigília do Bom Samaritano. O Lucas e a Sharon. Acho que estão de férias. Estão longe. Estão para lá que deve estar de férias. Então tem que aproveitar, tem que curtir, desfrutar. Deus abençoe. Só mandar uns abraços e que o irmão Leonardo mesmo vai trazer uma mensagem objetiva, rapidamente, né? Para a nossa vida. A minha irmã Vanessa Rodrigues, manda um abraço para ti, que Deus abençoe, gentilmente. Então, vou responder o comentário. Lá no início botou, ó, Leonardo, muito usado por Deus, um culto que foi há anos atrás, eu não dormia há semanas, sem ele saber, Deus revelou a ele, fui curada da insônia. Deus siga abençoar a sua caminhada. Amém. Minha irmã é de sangue, mora em Sapiranga. Então, Deus abençoe. Só mandar uns abraços para Thalita, Deus abençoe, o Marcos, Márcia, Daniel, Marcelo, Cristiano, João Paulo, Éder, Ezequiel, Marcelo, Eric, Giovanna, Elias, Melodia do Rei, Dioara, Lucas Nazário e a Xena. Todos vocês, um abraço, Deus abençoe grandemente. Irmão Marcelo Melo também, Deus abençoe grandemente. Então chegou o momento, né, para nós poder finalizar, para o irmão Leonardo compartilhar uma mensagem de tantas mensagens, tantos assuntos que a gente conversou, mas uma palavra de Deus, se o irmão Leonardo tiver, que a gente possa ouvir a sua mensagem para essa noite. Dudu, eu quero só aqui deixar uma reflexão rapidamente para os irmãos. Há algo que todos nós temos
mas poucos temos a capacidade de despertar ele em nós, que é os sonhos. Todos nós aqui temos sonhos, mas são poucos que irão vir realizar os seus sonhos. Por quê? Porque sonhos não é apenas algo nascido e brotado dentro de nós. Sonhos são algo divino, algo sobrenaturais que Deus ele implanta dentro de nós e no seu tempo certo isso acontece. José tinha um sonho e muitos, e quando eu digo muitos eu não estou me referindo apenas à sua família, mas todos que atravessaram os processos que ele teve que atravessar, duvidaram dos seus sonhos. Mas o que José fez? Ele não abriu mão de sonhar. E é isso que nós temos que ter nesta noite, nesse momento, dentro da nossa vida. Nós não podemos deixar de sonhar. O que tem de gente deprimida, o que tem de gente oprimida, o que tem de gente doente, e é uma doença que não há cura perante a medicina. Por quê? Porque parar de sonhar. Quando você para de sonhar, você dá espaço para a depressão, você dá espaço para as doenças que nesse mundo oportuno nós temos. Glória a Deus. Deixa eu ver se consigo botar o irmão Leonardo. Deixa eu ver. É como o irmão Leonardo estava falando, nós temos sonhos. E através de José ele tinha sonhos, né? E não foi fácil ele ter chegado a ser governador do Egito, que antes de ser governador do Egito, ele, através dos seus irmãos, os irmãos de José, o perseguiam, tinham inveja, não gostavam dele, e tinha inveja que o seu pai amava tanto a José do que os seus irmãos, que deu para José uma túnica especial. E José começou a sonhar, a ter sonhos, sonhando e compartilhando para seus irmãos, e os seus irmãos questionando, não entendiam, e perguntavam entre si, posso conjecturar, né? Esse que é o escolhido de Deus, esse que vai ser governador do Egito, entre tantos nós aqui, que Deus pode nos usar. Mas quando Deus nos escolheu desde o ventre da vossa mãe, Deus tem um chamado com a nossa vida. E Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E José, ele foi invejado pelos seus irmãos, e foi perseguido, vendido, levado como escravo, preso e tentado, mas no final Deus tirou ele da prisão para se tornar governador do Egito. Então ele foi o quê? Invejado, perseguido, né? E por seus irmãos, vendido, depois escravo, na casa de Potifar. A esposa dele o acusando de ter beijado, mas nem beijou e nem ficou. Aí foi preso. Foi da prisão, ele foi para ser honrado. Então ele passou por tudo isso para depois Deus honrar a sua vida. Então nós temos que ter um José na vida. É um José que tem humildade, um José que ora, que persevera. E ele tem a túnica, como nós podemos ter. Mas o mais importante, né, é não desistir, iniciar. Mesmo que os irmãos falem, mesmo que os críticos falem, os jogadores falem, não exista. Deus te tira lá do fundo do poço e te coloca entre grandes príncipes dessa terra. Então, de alguém que era perseguido, alguém que era invejado, de escravo, prisioneiro, para ser governador do Egito. Ele passou por tudo isso. E Deus honrou a sua vida. Que maravilha. Vamos ver se eu consigo botar o irmão Leonardo rapidamente. Se conseguir, amém. Senão, eu faço uma oração e encerro com a live. Tranquilo.
Então foi uma palavra poderosa na parte de Deus, né? Nós temos que ser um José. José que trabalha, José que é servo de Deus, José que ora, José que medita, porque o pai o ama e o filho obedece. Tem que ser um filho que obedece o pai, um pai que ama. Mesmo que seja invejado por pessoas próximas, mas nada pode abalar. E o que Deus revelava para eles sonhos, como pode revelar para nós, quando a gente tiver o discernimento e a maturidade, né? Que nem tudo a gente pode compartilhar para as pessoas. Então, nem tudo a gente pode compartilhar. Porque se Deus é revelado para nós, é para nós. Se é para revelar para alguém, Deus é para revelar. Mas nós temos sonhos e temos projetos. E vão existir pessoas frustradas para querer parar a nossa fé e desanimar. Então, que a gente, quando tem um sonho, a gente entregue para Deus, compartilhe para a sua esposa, ou poucas pessoas, né? Porque é algo no início, e algo do início isso tem que ser gerado, isso tem que ser plantado para poder ter uma colheita. Então, o sonho que Deus deu para José, ele compartilhou para seus irmãos, e seus irmãos o venderam. Então, desse sonho, ele não desistiu, mesmo sendo vendido, escravizado, prisioneiro, depois sendo governador do Egito, ele passou por tudo. E não perdeu a fé. Então, a gente não perca a fé, não perca a esperança. Deus te chamou, tu tem um sonho, tu tem um desejo. Se for de Deus, vai se realizar. Mas consagra a Deus. Consagra o Senhor. Tudo que tu for fazer, que seus planos e projetos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Se você botar o irmão Leonardo na live rapidamente, se você conseguir, amém. Senão eu vou orar e agradecer. Foi uma live abençoada por Deus, foi uma maravilha. Foi uma honra ter o irmão Leonardo Mendes. Né? A live objetiva, nesse bate-papo. Conheço há vários anos, evangelista, que Deus usa grandemente a sua vida, né? E Deus tem abençoado. E aprenda, né? Que Deus vai colocar pessoas boas em nosso caminho. Para nos levantar, para nos incentivar. E no tempo certo, Deus usar grandemente a nossa vida. Se eu consigo colocá-lo, não vou orar e agradecer. Então a gente não pode parar. Como ele disse, começou através de um pandeiro, começou a tocar um instrumento, na timidez, na simplicidade, na humildade, se descobrindo no caminho, na chamada. Então nós temos que ser humildes sempre se descobrir. É no pandeiro, é no instrumento, é na palavra, é no louvor, o que for. Comece, inicie, para poder Deus trabalhar, Deus te usar, você também querer se interessar e ter a sede, a fome, o desejo de adorar a Deus. Então, começou do pandeiro. Do pandeiro, Deus usou alguém, usando a vida de uma pessoa para abençoar, para poder ser um pregador da palavra. E para ser um pregador da palavra, tem que ter o estudo, mas tem que ter o conhecimento e a graça. O conhecimento e a graça, e a busca. Tem que buscar. Não é um livro qualquer. Tem que conversar com a Bíblia, meditar, se interessar. Eu, pelos dois conselhos, começo nos Evangelhos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa com essa história do teu Salvador. Histórias, parábolas. Medite, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Então, tivemos um bate-papo abençoado por Deus, né? Um bate-papo muito bom, né? A história dele, que você vai assistir depois. E foi uma benção. Vou dar um abraço para a irmã Micaela Espinto. Deus te abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a todos vocês. Nós tivemos uma live muito boa, uma live abençoada, que conhecemos a história do irmão Leonardo Mendes. Agora ele acabou saindo da live por causa da internet, mas tranquilo, entendeu? Então, resumindo, né? Então, através que quando ele começou com 11 anos de idade, né? A ir na igreja, congregar, e Deus o usou grandemente. Pegando ônibus, indo com alguém para a Ribeira, sempre tendo oportunidade. No início é difícil, fica com medo. A gente fica assim, o que podem falar de nós? Deixa que fale. Se tu tá fazendo as coisas certas, tá fazendo tudo certo, faça para Deus, por amor e gratidão, Senhor. Deus vai te usar. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são alguma coisa, né?
Então, Deus escolhe, desde o ventre da vossa mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então, Deus nos usa, nos abençoa grandemente. E seja fiel no pouco, e que no muito te colocarei. Então, seja fiel. Adore a Deus, sirva a Deus na sua casa. Comece como obreiro. Não é o cargo, eu digo assim, mas faça o vídeo do Senhor, né? Pregando no seu trabalho, pregando na escola, na faculdade, em casa, na vizinhança. Faça o vídeo do Senhor. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então vamos para cima. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E seja um José. Seja um José, como ele disse. Um José que começou, né, através de seus irmãos, a ter inveja, terem ciúmes, por serem escolhidos de Deus. Mas José foi tentado, foi invejado, foi vendido, foi escravo, prisioneiro e honrado como governador do Egito. Ele passou por tudo. Uns podem não passar por tudo isso, mas se a gente passar, a gente não vai morrer ali. Se Deus nos colocar uma provação, um fardo, é porque nós podemos conseguir vencer e passar e carregar. Né? Lucas capítulo 9, versículo 27. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, tivemos um bate-papo abençoado com a participação do irmão Leonardo Mendes. Eu vou orar exato momento agradecendo pela live e pela vida do irmão Leonardo Mendes, da sua esposa Josiane, sua filha, a toda a sua família. Ore comigo no exato momento. Ore. Temos que orar para que o vazio saia e que o Espírito Santo venha entrar em nossa vida, né? A paz no coração, a alegria, a mansidão, a esperança, o domínio próprio e a fé sendo colocada em prática. Pai da eternidade, Senhor, da nação, te exalto e glorifico. Muito obrigado, Senhor, pela noite da live do Maná no Céu chamado Testemunhos, uma live abençoada por Deus. Senhor, abençoa grandemente a nossa vida, abençoando através da vida do irmão Leonardo Mendes, conhecendo a sua vida, o seu testemunho, seu chamado, ministério. Foi muito bom a nossa conversa, o nosso bate-papo. Só abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, tudo que ele for fazer na vida. Que ele seja bem sucedido e próspero nessa vida. Abençoe a vida dessa pessoa, nesse internauta, nesse seguidor que está aí assistindo ou que vai assistir. Derrama essas bênçãos para a vida dele. Que o lar dessa pessoa seja abençoado. Que os anjos do Senhor estejam nesse ambiente, protegendo e livrando todo mal. Que a gente tenha aquele sono dos justos, quando a gente deitar a nossa cabeça na cama, a gente poder descansar tranquilamente e antes de dormir orar. Orar agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Orar agradecendo pela família que temos. Orar por ter um quarto para dormir, alimento para comer, roupa para vestir, trabalho que nos sustenta, estudo que nos capacita e ministério que temos em nossa vida, né? O Senhor está cumprindo todas as suas promessas para a nossa vida. Então tenho gratidão pela vida do irmão Leonardo Mendes, evangelista. Siga abençoando o seu ministério de pregação, como pessoa, um ser humano incrível, uma pessoa muito boa, gente fina. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e a todos que estão aí assistindo. Ele tem uma noite abençoada. Então, o Maná do Céu chamado de testemunhos está crescendo, está amadurecendo, estamos evoluindo e está sendo um canal de bênção. Então, te agradeço, Pai, pela noite, pela vida e por tudo que o Senhor nos proporciona. Então, nós temos uma noite abençoada, uma vida abençoada e maná no céu para a nossa vida. Se te peço, eu agradeço. Um Pai, Filho Santo, e você diz amém. Muito obrigado, irmão Leonardo, por participar comigo. E você tenha uma ótima noite. Também com sua família. Um ano abençoado. Foi uma honra tê-lo participando comigo na live do Maná do Céu chamados de Testemunhos. Que Deus te abençoe grandemente. Tamo junto. Forte abraço do Dudu. E uma boa noite para todos vocês, meus amigos e irmãos. Quem puder compartilhar depois, compartilhe, reposte. E amanhã tem mais live. Deus te abençoe grandemente a todos vocês.